Seja bem-vindo a mais uma estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Carol. E eu sou a Clarissa, e a minha voz voltou. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre os capítulos 34, 35 e 36 de Jonathan Strange e Miss Nora. Mas antes de iniciarmos o episódio, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e Estalagem Podcast no Instagram. Você também encontra a gente no Facebook e TikTok, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que pode gostar do podcast, por favor, piramida a gente, indica para todos os seus amigos, vizinhos, colegas, professores, colegas de trabalho, enfim, indica para todo mundo, pra gente chegar a novos ouvintes e crescermos e aumentarmos a nossa comunidade. E você encontra a gente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. Não esquece de clicar no botão de seguir tanto no Spotify quanto no YouTube. Assim você vai receber as notificações quando sair um novo episódio e também ajuda a gente nesse projeto de dominação mundial. Além disso, se você puder ir escutar a gente pelo Spotify, não esquece de avaliar a gente com aquelas estrelinhas, que também é importante, né? Porque aí faz a plataforma entender que a gente é relevante e indica a gente para mais pessoas. E a gente fala sempre do Spotify, mas assim, sem preconceitos. Isso. Independente de onde você escuta. Se for na Apple Podcast também dá pra avaliar, eu imagino que no Deezer também dê. No YouTube você pode seguir a gente e dar like. Tudo isso ajuda a gente a crescer, a chegar a novos ouvintes. Então, por favor, ajude o seu pequeno produtor de conteúdo. E nos capítulos anteriores, o Jonathan Strange finalmente voltou da guerra. Só demorou 3 anos pra isso acontecer, mas ele voltou. Tá um pouco diferente, principalmente na aparência, mas a essência dele continua a mesma, para a nossa alegria e da Arabella. É verdade. Em Londres, ele descobriu que a Arabella fez uma amizade inusitada, que deixou ele um tanto enciumado. E também, ele tenta contar ao Norrell que ele não quer mais saber de ser aprendiz do Norrell. Obviamente, isso não dá certo. Por fim, ele recebe um pedido irrecusável para visitar o rei, que tá bastante debilitado, e assim ajudá-lo usando a magia. Lá ele descobre que há bem mais magia rondando a Inglaterra do que o Miss Norrell quer fazê-lo acreditar. Estamos de olho. Vamos para o capítulo 34, A Beira do Deserto, que se passa em novembro de 1814, então a gente continua naquela mesma época, né, que a gente já estava no episódio anterior. Enquanto o Jonathan estava lá passeando, visitando o rei, o coitadinho do Steven, ele era arrastado pelo cavaleiro de cabelo de algodão nos rolês mais aleatórios. O coitado, ele ficava muito cansado, né? Pra ele era um tormento mesmo isso. E o cavaleiro, ele não entendia, né? Que o Steven, ele não tinha as mesmas características físicas que ele tinha e achava que ele podia caminhar por quilômetros sem nunca se cansar, né? Zero empatia. Dá até um pouco de desespero, né? Porque ele tenta dizer, olha, assim, eu tô um pouco cansado. E o cavaleiro, tipo, que besteira, a gente mal chegou aqui, não... sendo que ele já tava andando assim há horas. E assim, o Steven continua com as atividades dele no trabalho, né? Ele continua sendo um homem assalariado, então ele precisa cumprir a carga horária dele. E às noites, indo pra festa, noite após noite. Então, assim, coitado, que horas esse pobre descansa, gente? Steven merece paz. Assim, eu sinto de longe esse cansaço. Eu também. O cavaleiro, ele levou o Steven pra África. Isso, assim, África. Sem dizer que parte da África, onde, como, né? Como se a África fosse, assim, um bairro que você visita. Ali na esquina, ali na esquina, né? facinho. Vou ali na África. Pronto, é isso. Ele fala assim, meu, que, olha, eu trouxe aqui você de onde você veio. Olha aqui. Eu lhes mostro a África. Eu acho que ele faz até assim com a intenção de ser muito legal, porque diz assim, pro lar dos seus ancestrais, sendo que o Steven olha e não vê ninguém ali como ele, Exato. Né? Porque são pessoas de pele escura, mas a pele dele é muito mais escura que a delas, né? Ele dá a entender que eles todos ali são árabes. Mas não fica bem claro em que país, em que região exatamente eles estão. Como se a África fosse um grande buraco onde todos são iguais, né? Exato, assim, não tem etnias diferentes lá, que é isso, né? Imagine só. Mas eu entendo por que a autora faz isso, sabe? Eu acho que é uma grande cutucada, sabe? Nas pessoas que olham pra África e falam dela como uma única coisa, quando na verdade é um continente gigantesco.
É verdade. E até é compreensível, entre grandes aspas, o Cavaleiro pensar dessa forma, se a gente entender que ele não é do nosso mundo, que ele olha pros humanos e vê todos iguais e tudo mais. Agora, tipo, pessoas que têm acesso à informação fazerem esse tipo de confusão, aí eu acho mais complicado, É verdade. sabe? E também ele é muito autocentrado, né? Então, Muito. se ele fosse do mundo real, ele seria daquelas pessoas bem que só olham pro próprio umbigo. Exato. Enfim, né? Ele levou o Steven pra lá porque ele disse que precisava de um lugar discreto, né? Onde não ia ter ninguém escutando a conversa deles. O que é até um pouco estranho, porque não fica claro o porquê de ele ter ido tão longe pra ter essa conversa, porque pelo que vai acontecendo ali no capítulo, você percebe que ele tanto é capaz de fazer as pessoas entenderem eles, né, na língua local, sem eles de fato estarem falando a língua local. Então ele faz uma magia, um Google Tradutor ali, pra ir ser entendido. O peixe Babel. Isso. E ainda faz o aspecto deles, né, que eles estão vestidos com roupas que nesse lugar onde eles estão, todo mundo tá com burca, né, com roupas assim. Isso. E eles estão vestidos segundo a moda de Londres e ninguém percebe, né. Também tem um outro tipo de encantamento ali. Então, ele não conseguiria fazer um feitiço pra que ninguém entendesse eles e escutasse o que eles estavam conversando lá na Inglaterra mesmo, né. É uma coisa que não dá pra explicar muito bem, mas a gente também não tem como entender o que se passa na cabeça desse maluco, né? É complicado, né? Vai que ele tava com medo do Jonathan e do Missionário estarem ali atentos aos planos dele, mas os dois estão assim, zero noção do que esse homem tá fazendo. Exato, né? porque ele se leva tão a sério que ele realmente acha que tanto o Jonathan quanto o Norrell estão ativamente tentando destruir os planos dele, sendo que os dois não poderiam estar mais alheios ao que ele anda fazendo, né? Coitado. Acho que ele é o tipo de pessoa que acha que a própria sombra tá planejando contra ele, né? Ai, Cavaleiro. O que aconteceu é que ele tava muito furioso com a intromissão do Jonathan nos planos dele. Mesmo sem um Jonathan saber, né? Ele que invadiu o plano do Jonathan, né? Porque assim, ele ficou sabendo que o Jonathan tava indo pra encontrar com o rei e resolveu colar no rolê. E lá ele decidiu que era hora de tomar alguma atitude, né? Porque ele sabia desse destino do Steven, que era se tornar rei. E ele pensou, por que não fazer alguma coisa pra que isso aconteça o mais rápido possível, né? Porque ele não queria esperar pelo destino, ele estava querendo ser uma figura ativa, né? E aí, meio que ele fica ali insultando, xingando, com raiva do Jonathan e o Steven vai pescando essas informações, né? Ele não chega a explicar nada, não tem nada muito explicado, ele só tá com raiva. E isso acaba confirmando, né? Não que a gente não tivesse certeza, mas agora com todas as letras a gente sabe que quem tava ali atrapalhando e botando os irmãos Willis pra correr foi o Cavaleiro de Cabelo de Algodão. Se alguém tinha dúvidas, não tenha mais. O que ele queria fazer, né? Chegando ali, ele teve a ideia de pegar e levar o rei pra algum rumo ignorado, sumir com ele. E na cabeça dele, depois disso, não iria restar nenhuma outra opção senão o Steven ser rei. Simples assim, né? É porque o trono da Inglaterra ia ficar ali disponível, o primeiro que sentasse era o próximo rei. O primeiro que dissesse é meu, seria o próximo rei. Parece aquelas brincadeiras de criança, sabe? Tipo, eu falei primeiro, eu vou no banco da frente. Tipo, gente, não é assim que funciona. Deixa eu só te contar. Pois é, né? O Steven ainda tenta argumentar, né, que isso não ia ser o suficiente para que ele virasse o rei. Afinal, o monarca ele já tinha vários herdeiros e, inclusive, um deles era o regente, né? Então, ia precisar matar todos, né? Se fosse o caso. Mas aí o cavaleiro, assim, né, imbuído do sentimento de não empoderem um feio... Eu amo! Ele simplesmente diz assim, claro que todo mundo vai te preferir, Steven, porque você é que tem o porte, a beleza, o refinamento de um verdadeiro rei. Os outros são muito feios. Esse é o critério dele, né, pra ser um bom rei. É feio, não vai dar certo. Errado, não tá. Eu acho que beleza e monarquia tem que andar assim do lado, sabe? De mãozinhas dadas. Mas, né? Mas, infelizmente, não é assim que a Inglaterra funciona, não é? É verdade, é verdade.
E eu acho que é nesses momentos que o Steven percebe assim, meu Deus, eu nunca vou me livrar desse homem, porque assim, não existe lógica, não existe argumentação. Assim, quando uma pessoa acha que o pré-requisito pra ser rei é, tipo, ser bonito. Pelo menos o Steven é uma pessoa bonita, de fato, com um bom coração, uma pessoa bacana, sabe? Não é um doido perturbado como o cavaleiro. Então a gente sabe que se um dia, quem sabe, ele vier a ser rei, pode ser que as coisas deem certo. A Inglaterra só tem a ganhar. Com certeza. O negócio era que, então, o cavaleiro ele ficou particularmente aborrecido com o Jonathan, né? Especificamente com ele. Porque ele atrapalhou aquela magia lá que ele tinha feito quando o rei estava sendo levado para aquela cabaninha, né? Que a gente até comentou no capítulo Ponha-me nos Olhos da Lua. Que ele quebrou esse encantamento ali com a coisa que ele arrumou na hora, né? Ele tinha lido um encantamento, ele não tinha entendido para que servia, e ali no calor do momento ele acabou encontrando o momento certo para utilizar o encantamento. E isso surpreendeu muito o cavaleiro, porque ele não esperava que alguém feio e estúpido como o Jonathan soubesse esse tipo de magia. Então isso foi só a cerejinha do bolo, do tanto que ele já tinha raiva. Foi a gota d'água, porque ele já estava irritado tanto com o Jonathan quanto o Nora. E então ele começa a pensar assim, várias formas de torturar eles e se vingar e fazer eles sofrerem aí pela eternidade. Até que o Steven interrompe ele e faz ele mudar assim, um pouquinho o assunto. Mas assim, pelo que ele estava pensando, por essa linha de pensamento dele e as coisas que ele vem falando, a gente percebe que isso não acabou, sabe? Que vem mais por aí. Ele não vai deixar de lado a vingança dele. Ele só tá esperando o momento certo, né? É interessante também que ele fala que essa magia que o Jonathan usa é uma magia muito antiga, uma magia feérica. É provavelmente uma magia ali da época do Rei Corvo, né? Algo que ele aprendeu com as criaturas tipo do cavalheiro, né? Isso. Criaturas como ele. E ele se surpreende do Jonathan usar aquela magia, muito provavelmente porque a magia não vinha sendo praticada na Inglaterra, como a gente já comentou tantas vezes, e por ser algo tão diferente do que a Inglaterra produziu como magia, sabe? Essa magia mais... ela tem menos... Vem da natureza, né? Alguma coisa assim. Isso, exato. É uma coisa mais da natureza, exatamente. E menos aquela coisa, sabe, cheia de regras e estruturadinha como a magia do Mr. Norrell, né? Eu também pensei muito nisso, sabe? Que eu acho que só prova uma coisa que o Norrell já tinha falado, né? Que o Jonathan, ele realmente tem um talento especial. Ele tem uma aptidão extra, né, pra magia. Exato, eu acho que se fosse o Norrell, muito provavelmente ele não teria a criatividade, assim, ele não tem essa coisa poética do Jonathan, ele não conseguiria usar esse encantamento. Ele não ia funcionar com ele, muito provavelmente. Também acho. Eu acho que falta também, assim, uma certa... um certo deslumbramento, sabe, no Norrell. O Norrell é uma pessoa muito rígida, né? Eu acho que o Norrell é aquela pessoa que não se divertiria lendo, sabe? Ler pra ele, por exemplo, é só uma obrigação, sabe? É uma forma de estudar, de aprender. Então, ele não consegue encontrar prazer nas coisas leves e gostosas da vida. Então, eu acho que aquele tipo de magia não ia bater com o espírito do Norrell. Também acho. Vamos agora para o capítulo 35, O Cavalheiro do Condado de Nottingham. Estamos em novembro de 1814. A gente começa o capítulo lembrando aqui que o Jonathan, enquanto estava na guerra, deixou ali uma brecha ao lado do Mr. Norrell, né? Quem iria apoiar o grande mago de Londres? Se não, Drolight Lascelles, que a gente sabe que estavam ali já meio incomodados com a presença do outro mago. Então... quando ele se afastou, eles voltaram ali ao lugar de influência, de assessores do Mr. Norrell, né? E a gente sabe que para eles, o retorno do Jonathan é um problema, né? Então eles não iam aceitar facilmente perder, né, essa preferência ali ao lado do mago pra dar esse espaço novamente pro Jonathan. Eu adorei que tu botou aqui no roteiro, Carol, que tu sente uma energia meio Willis aqui, né? Deles quererem...
tá ali controlando tudo que acontece do lado do mago, porque assim eles têm poder, né? Eles têm contatos, enfim, têm influência. E é muito realmente a energia do Willis, assim, é muito parecido como as pessoas se aproveitam. E eles manipulam tudo na vida do Norrell, né? Sim. As relações lá de políticas, e também na casa dele, né? Até a decoração da casa dele, eles estão lá o dia inteiro. Esse povo não tem o que fazer. Nossa, que insuportáveis, meu Deus. Gente, eu gosto muito de ficar sozinha em casa, então... Sabe, as pessoas ali o dia inteiro, não te deixam em paz, você não pode tomar um chá da tarde sozinho, meu Deus, que desespero. Enfim. E aí, obviamente, depois que o Jonathan voltou, ele voltou pro lugar ali de prestígio ao lado do Mr. Norrell. A gente sabe que o Mr. Norrell ama discutir texto, discutir magia com o Jonathan. Ele realmente fica maravilhado com o outro mago, que ele vê como um igual, né? Isso. Então, Drolight e Lascelles foram colocados pra escanteio, tadinhos. Eu fico com dó, porque, né, eu sei quanto eles lutaram pra estar ali, mas ao mesmo tempo, eu acho eles muito venenosos. É a única coisa que eles fazem da vida, né? Exato, eles gastaram tanta energia, né, pra conseguir chegar ali. Eles estavam super insatisfeitos de terem sido rebaixados novamente, né? E aí o Drolight, ele tava se esforçando muito pra criar atrito, né? Criar conflitos entre os dois magos. O Lascelles, a gente sabe que ele é mais frio, né? Então ele tava muito, muito seguro de que isso não seria necessário, sabe? Que o Drolight não precisava gastar a energia dele com isso. Porque ele sabia que em algum momento isso ia acontecer. Os dois iriam tretar, os dois iriam brigar e provavelmente romper a relação, porque ele conseguia perceber que os dois eram muito diferentes. O Norrell era mais rígido, mais... Enfim, a gente já falou tantas vezes aqui dele, né? Daquele jeitinho muito, muito enrijecido dele, muito duro. Enquanto o Strange era mais livre e tinha uma predileção pela magia do Rei Corvo, né? Que o Norrell não concordava, não gostava. E a falta de sinceridade também do Norrell. Também, é uma coisa exato, que ia acabar, né, em algum ponto, chegando num momento em que eles não iam mais conseguir conviver, né? Porque a gente já comentou várias vezes que o Norrell, ele esconde várias coisas do Jonathan. E o Jonathan sabe disso, né? Exato. E não só o Jonathan, né? Porque o Drolight, que é a pessoa também muito autocentrada da história, né? Não é só o cavaleiro de cabelo de algodão. Ele percebe que esse é um ponto ali complicado na relação dos dois. Isso. Então ele se utiliza de um momento em que tá todo mundo ali reunido pra falar da biblioteca de Heartfield Web, né? Pra dar uma cutucada no Jonathan. Porque ele começa a dizer que a biblioteca é linda e maravilhosa. E fica assim, Jonathan, você já viu, né? Você já foi visitar a biblioteca? E o Jonathan, tipo, não tive o prazer. E você percebe na hora que, assim, é super intencional que ele faz isso. É tanto que o Norrell fica muito nervoso, muito agoniado. Enfim, eu tô me antecipando, né? Porque isso tudo acontece, pra contextualizar vocês, por conta de uma reunião que acontece na casa do Norrell. Um grupo de amigos e admiradores vão lá visitar a Praça Hanover, onde fica a casa e a biblioteca do Norrell, ali em Londres, pra observar, admirar, prestigiar um quadro que foi feito pelo Mr. Lawrence, que é um pintor muito famoso, muito chique, que fez um retrato do Norrell com o Jonathan, né? Inclusive, tem uma cena, tem uma nota de rodapé, assim, gigantesca, mas que é maravilhosa, contando detalhes do momento em que esse quadro foi pintado. E é muito incrível, porque o Norrell é insuportável. O pobre do pintor lá, se preocupando em pintar, e ele com medo do cara tá copiando os livros dele. Meu gente. Deus. Sério. Esse homem, acho que ele não consegue nem dormir, porque ele deve estar o tempo todo atento, assim, achando que alguém vai fazer alguma coisa contra ele, sabe? Nossa, ele é muito, assim, todos querem puxar o tapete dele. O Norrell é o tipo de pessoa que, se ele tivesse um carro, ele escreveria assim: a sua inveja é o meu combustível, sabe? Porque Exato. Ele acha realmente que todo mundo vive pra invejar e almejar tudo que ele tem. Meu filho se enxerga. Ai, coitado. Ai, Norrell, me poupe. Enfim, nessa nota de rodapé também tem uma informação de que até novembro daquele ano, o Strange ainda estava tentando manter uma boa relação com o Norrell. Mas o Norrell andava cada vez mais paranoico, né? E que depois de algum tempo a relação deles iria se cortar, eles iriam seguir caminhos diferentes.
Inclusive, o quadro, né, que ficava ali pendurado numa parede na biblioteca do Norrell, depois de algum tempo iria desaparecer e ninguém nunca mais ia ter notícias dele. Eu imagino o Norrell, tipo, queimando o quadro, tipo assim, nossa amizade acabou. Bem raivoso. Eu vou queimar isso aqui. Ai, nossa, Norrell. E o quadro era, assim, claramente um grande retrato, né, uma cópia muito fiel da personalidade, do espírito, enfim, dos dois magos. Porque o Mr. Norrell realmente parecia muito mirradinho com as roupas que, sabe, pareciam maiores do tamanho dele, a peruca meio mal encaixada, né? Enquanto o Jonathan tava lá todo altivo, todo bonitão, enfim. A cara enigmática, né? Isso, com aquela cara de mago, né, que ele tem de fato, né? E aí, como eu falei antes, né, o John Light estava enchendo o Jonathan com indiretas sobre a biblioteca de Heartfield Abbey. E o Mr. Norrell desesperado porque não queria tocar nesse assunto, né? Afinal, ele ainda não tinha liberado acesso a todos os livros ao Jonathan. Só alguns que ele achava apropriado. Depois que as visitas foram embora, o Norrell tava ali tentando se esconder do Jonathan, porque tinha certeza que o Jonathan ia tocar nesse assunto e provavelmente questioná-lo, enfim, né, forçar a barra pra visitar a biblioteca de Heartfield Abbey. Só que o Jonathan não tava nem aí sobre isso, assim, acho que ele já entendeu que não adianta confrontar o Norrell, porque ele vai fugir ali pela tangente, sabe? É verdade. Então, ele acabou aproveitando essa oportunidade pra perguntar sobre um outro assunto, né, e aí acabou pegando o Norrell desprevenido e fez o Norrell falar. Eles começam a conversar sobre um reino situado atrás dos espelhos, né, que ele havia lido recentemente no livro Revelações de 36 Outros Mundos, de Ormskirk. E aí, né, o Norrell obviamente ficou aliviado do assunto ter mudado, não estávamos mais falando da biblioteca dele, então ele acabou, como eu disse, né, saltando a língua. E falou que ele acreditava, né, que existia um caminho que conectava todos os espelhos do mundo. Então, você conseguiria chegar em qualquer lugar através de um espelho. E que na época medieval, esse caminho ele era muito conhecido e muito utilizado. Só que nos dias de hoje não se sabia muito a respeito dele. E que os autores que descreviam esses caminhos, esse reino, né? Eles sempre descreviam de uma forma diferente. Então tudo era muito confuso, né? E só pra comentar, né, que mais ou menos quando eles estão aí nessa parte do diálogo, o Norrell, ele usa uma desculpa ali pra não... Ele queria escapar, né, dessa conversa com o Jonathan. Então ele começa a dizer que ele tem coisa pra fazer, eles começam a discutir sobre autores, né, que feitiço usar pra determinada coisa. E aí eles mencionam o que inicialmente a gente pensa ser um mago, chamado Francis Pevensey. E tem uma nota de rodapé bem grande explicando, né, que tinha uma certa ambiguidade sobre quem seria, se seria um mago que teve um filho, ou não seria um filho, seria a mesma pessoa, ou se seria uma mulher, porque muitas vezes foi descrito pelo Martin Pale como sendo uma figura feminina, né? É que encontraram cartas, né, do Martin Pale pra ela, né? Isso. E assim, dá a entender que eles tinham um caso, porque ele elogiava o corpo dela e falava sobre, enfim, coisas que aconteciam. Até então, todo mundo achava que era um homem, né? E quando colocaram mãos nessas cartas, que na verdade não tinham nada a ver com magia, eram cartas de amor, começaram a pensar, afinal, quem é? Uma filha do mago? E depois de muito tempo chegaram à conclusão de que não. De fato, eram a mesma pessoa. A mesma pessoa. Só existia uma Francis, né? Isso porque também o nome Francis poderia ser usado tanto para homens como para mulheres. Isso porque a destinatária das cartas poderia ser filha do mago, como você disse, né? Poderia ser uma irmã, enfim. Isso tudo é porque não poderia ser uma possibilidade que fosse uma mulher, né? Uma maga. Inclusive, isso é uma hipótese, né? Que as notas de rodapé dizem que o Jonathan acreditava, é que de fato era uma mulher. E que o Martin Pale, ele tinha uma pupila mulher, né? Já que ele mesmo tinha aprendido a magia com uma mulher. E é interessante essas notas de rodapé porque a gente vai percebendo que apesar de ter uma sociedade extremamente machista, né? E que não se concebe que a mulher também use a magia, a gente percebe cada vez mais que elas sempre tiveram ali comendo pela beirada, né? Tentando... fazer coisas que não eram permitido a elas, né? Mas que elas davam um jeitinho e faziam sim. Que a gente pensa assim, né? Cadê as mulheres com magia, né? A gente até parece que não existe, mas de fato existe, né?
Eu gosto muito disso da autora também, porque ela poderia muito bem ignorar isso e justificar apenas porque, naquela época, pipipipopopó, mulheres não eram permitidas, nanana. E assim, de fato, não eram, mas não quer dizer que na história real as mulheres não tenham dado um jeito em alguns momentos. Então, por que não colocar isso, né? Já que existe magia nesse universo, mesmo ele tendo um pé tão firme, assim, tão enterrado, né, na nossa história real, por que não colocar esses pequenos momentos, né, em que mulheres de fato praticaram magia, foram magas, enfim, incríveis. Eu queria saber mais da Frances. Pra mostrar, assim, que por mais que elas não estejam aqui nessa história, elas existiram, né, e que talvez elas tenham um papel muito maior do que se acredita, né, na história da magia inglesa. Enfim, existem mulheres magas também, né, presentes na história, assim. Elas estão ali em segundo plano, mas estão ali. Então, isso. Suzaninha, você arrasou. Deu ruim, gente. A energia da estalagem caiu. Os gatos comeram o fio da energia. Descobriram o gato que a gente fez. Foi. E cortaram, aí, gente. Infelizmente. Ops. Então a gente tá tendo que regravar no dia seguinte. E hoje eu estou alérgica, então a minha voz voltou a ser uma voz de fumante. Um beijo, Regina Roca, nossa ouvinte fiel, né? Sempre homenageada aqui neste podcast. Sempre. Tenho certeza que ela tá escutando esse episódio. Eu tenho certeza absoluta. E aí a gente vai continuar aqui fingindo que nada aconteceu. Se tudo der certo, vocês não vão ouvir esse áudio, essa parte. É verdade. Se vocês escutarem, é porque deu ruim. Algo deu errado. Mas é isso, o que importa é que a gente tá aqui por vocês, fazendo esse episódio. Ele vai sair no dia certo, na hora certa, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, mesmo tendo 2 faltas de energia. Sim. No dia que a gente resolveu gravar. Isso não vai nos parar, isso não vai nos impedir. Ninguém nos segura. Nosso plano de dominação mundial, né? Ele tá em curso e ninguém vai nos impedir. E voltando para a história, né? Onde paramos, o Jonathan, ele tava em casa, voltou pra casa dele depois dessa festinha aí no Norrell pra comemorar o quadro, que eu acho que não passou nem 6 meses na casa do Norrell. Não, passou, deve ter passado uns 6 meses, meio ano, né? Pelo menos que foi isso, né? De novembro até o verão do outro ano, até né? junho, né? Do ano sumiu. Seguinte. Enfim, voltou, foi pra casa e ele tava ali no meio de um bloqueio criativo, porque ele precisava escrever o próximo artigo dele para a revista do Bruxo Moderno, que era aquela que o Norrell não aprovava. E aí, enquanto ele estava em meio a um monte de folhas, né, papéis, tudo jogado ali pela sala, a Arabella vem falar com ele, né, falando que aconteceu uma coisa inusitada com ela. Ela conheceu uma fã do Norrell e do Jonathan. Ela gostava muito de magia, essa menina, e ela tinha até um leque, né, com a cara dos dois. Chique. E ela tava contando aí pra todo mundo que ela estava recebendo instruções, aulas por correspondência. Ela tava tendo aulas com o Jonathan. Que a Arabella achou estranho, né? No início ela pensou que ela poderia estar falando isso pra enciumar e tal, mas depois ela percebeu que era a questão da magia e não do mago, né? Ela era uma grande fã da magia. Então ela ficou preocupada com isso e veio falar com o Jonathan, que assim, não ligou a mínima pra isso. Ignorou muito ela. Nossa, Jonathan, você tá tão errado nesse episódio. Queria te defender, mas não tá sendo fácil. Tá difícil pra defender o Jonathan nesse episódio, porque ele tá muito... É como se a coitadinha da Arabella fosse invisível. Ele tá muito ignorando ela e fazendo pouco das questões, das coisas que ela vem falar com ele. Não gostei desse comportamento. Eu também não. Apesar de que eu acho fofo, porque eu tenho a sensação de que o Jonathan, ele é aquela pessoa que quando nunca teve um objetivo de vida, né? Ele nunca teve alguma coisa que ele se importasse por tempo suficiente pra... Enfim, pra dedicar o seu tempo, o seu estudo, enfim. Então agora que ele encontrou a magia, realmente, assim, ele é um homem, sabe? Um adulto de fato, tá entendendo? Funcional, que trabalha e tudo mais. Assim, ele tá ali realmente envolvido na coisa. E aí talvez a Arabella tenha escolhido um momento que não era muito bom pra conversar sobre isso, sabe? Verdade.
Mas ao mesmo tempo isso não justifica, porque, poxa, ela tava conversando com ele podia ter parado um pouquinho pra ir lá conversar com ela, pra dar atenção pro que ela tava dizendo. Eu tenho a sensação de que nesses momentos ele sempre tá com aquela atenção, assim, dividida, né? 50% do que ele tá fazendo e 50% nela, porque ele tá escutando o que ela tá falando, né? Tanto que ele responde, quando ela fala do dinheiro, ele fica assim, tá, peraí, calma, eu não recebi esse dinheiro. Ele tá, tipo, mais interessado no dinheiro do que na própria moça que, enfim, estava tendo aula com ele, né? Ela fala pra ele, né, que fala o nome da moça, ele diz que nunca ouviu falar nessa pessoa. Sim. Aí quando ela fala, né, da quantia de dinheiro, ele, peraí, eu poderia não me lembrar de uma moça, mas eu irei me lembrar de 400 guinéus, né? Então ele não recebia esse dinheiro. É muito bom. E assim, eu sinto que até mesmo quando ele eu não sei se é porque eu gosto tanto desse casal, mas até mesmo quando ele é meio desatento, meio relapso com a Arabella, eu acho fofo, porque eu acho que a relação deles é funcional, assim, sabe? Tipo, eles funcionam desse jeito. Né? Exato, ela conhece ele, ela sabe que ele é assim. É tanto que eu não sinto que ela fica chateada, tá entendendo? Tipo, ela sabe, é o Jonathan, ele é desse jeito, ele tá empolgado. É tanto que ela até ajuda ele num certo momento, né? Que ele ainda não decidiu qual vai ser o tema do texto. Aí, eu não lembro agora se é ela que sugere ele falar sobre as árvores, né? Que ela comenta, né? Que ele falou que era um tema muito interessante, mas que ninguém se importava, né? Só ele. Eu acho que ele é tipo assim, aquela pessoa que, amo a coisa e queria que todo mundo ficasse tão empolgado quanto ele. Sei lá, acho que talvez a gente falando de Jonathan Strange. Tipo, a gente super empolgada e as pessoas assim, nossa, de novo elas falando disso, não aguento mais. Ai. E é chato, né, também pra ela, porque ela não tem uma ocupação, né? Sim. A mulher na época, ela não tinha muito o que fazer, né? Então ela ficava passeando, tomando chá e... fazendo visitas, né? Então os assuntos dela são bem... Fui pobrezinha. ver, encontrei fulano de tal. Enfim, né? Mas, voltando ao assunto, sim, isso é uma coisa bem preocupante. Sim. Eu ia ficar muito preocupada se alguém estivesse dando aulas aí em meu nome. Sim, eu achei que ele ficou muito tranquilo com relação a isso, sabe? É o Jonathan, né? Ele é muito de boas com essas coisas. Mas eu ficaria nervosa, gente, é o seu nome. Exato, mas eu acho que ele é muito o tipo de pessoa que, assim, as coisas eventualmente vão se resolver sozinhas e... É tanto que se resolvem, né? Assim, ele não precisou ir atrás que a situação chegou até ele, né? A própria Arabella, eu senti que ela fala de um jeito, assim, meio... dando um pouco uma indireta ali, sabe? Pra ver se ele se entrega. E ele, tão de boas. Ele lida com a situação de forma tão tranquila que, assim, eu acho que já era o suficiente pra ela ficar tranquila também. Saber que, da boca dele, né, que isso não é verdade. Exato. Mas eu acho que ela deveria ficar preocupada também, que tipo... E ela ficou, eu acho, até. Sim, assim, mas eu ficaria mais alarmada, sei lá, tipo, homem, tem alguém, sabe, se passando por você, resolve polícia, isso. Né? Exato. Registrar o BO, sei lá. Exato. Vamos investigar, chama o Sherlock Holmes, aquela. Use a magia, né, pra descobrir. Sei lá, dê seus pulos. Nessa mesma noite, ele sai pra jogar bilhar com o Sir Walter e mais 2 amigos militares e políticos, assim, né, que ele fez ali na alta sociedade, né, porque agora ele só anda com essa galerinha. E aí, eles estavam jogando, mas estavam mais brigando do que jogando, né, porque o Sir Walter sempre acusava ele de roubar usando magia. Então, pouco jogo e muita conversa ali. Sim. Até que 2 fazendeiros de Nottingham, os coitados, eles não sabiam que o salão ficava reservado pro Sir Walter, Jonathan Strange e amigos, todas as quintas, né? Uma coisa assim. Enfim, tinha um dia na semana específico que era deles, o salão. Então eles viram que eles estavam falando mais do que jogando e foram lá perguntar, né? E aí, amiguinhos, vocês vão demorar muito? Ou a gente pode jogar? Vocês não preferem sentar e conversar e a gente poder jogar? Só que isso não foi muito bem recebido por eles, que acharam isso um desrespeito, uma afronta, assim, como você ousa pedir que eu pare o meu jogo? E foram muito bullies e bem babacas e falaram umas coisas horríveis, sabe? Não só ele, como todos, né? Todos ali bem babaquinhas. Não tem assim um que se salve, né, nessa situação.
Foi bem decepcionante, porque são pessoas que eu até então admirava. Fiquei um pouco decepcionada com eles. Comportamento bem babaca, assim, de achar que eles são melhores do que os outros e que só porque os caras pareciam ser fazendeiros, né? Eles não têm direito a um dia de folga e não têm direito a jogar bilhar. Não é assim que a banda toca, meninos. E eles falam com um tom assim, meio de deboche, meio diminuindo dos outros caras, que não é legal, gente. Não faça isso. Um exemplo do que não fazer. Exato. Eu tive a sensação de que tinha uma energia ali meio de amigos, sabe, meninos adolescentes quando se juntam, que ficam assim muito cheios de si. E aí ficam debochando de todo mundo, se achando maioral. Essa energia bem, heterotop, que Isso, horrível. Exato. Uma energia heterotop aliada a um sentimento de classe, assim, de Sim. que eu sou rico e superior, eu tenho o direito de ter esse ócio e ficar aqui jogando, mas vocês que são agricultores, vocês deveriam estar capinando a terra e não aqui bebendo, nem se divertindo. Muito horrível. Então bem são duas babaquices total. Sobrepostas aí. Exato. Desnecessários vocês, viu? Totalmente. Cancelados. Canceladíssimo. Esse capítulo vocês foram cancelados. Em meio a uns insultos bem da forma inglesa, né? Que você não xinga, mas você fala coisas bem rudes de forma educada, né? Se é que a gente pode usar essa expressão. Mas enfim, eles acabam descobrindo que esses cavaleiros de Nottingham, eles estavam ali porque eles eram entusiastas, admiradores da magia, né? Para eles era algo muito importante e todo cavalheiro na Inglaterra deveria se interessar por esse assunto nos dias de hoje, né? Então eles tinham ido para lá, para Londres, para se encontrar com o Jonathan. Na verdade, eles tinham ido pra lá pra topar com ele, né? Porque eles queriam ficar ali pela frente da casa até que ele saísse e dar um oi. E um deles, o Mr. Tantony, ele inclusive estava tendo aulas de magia por correspondência com o Jonathan. Olha só, né? Que história curiosa surgindo pequeno, novamente. Né? E a impressão que eu tive, eu achei eles talvez tenha sido proposital da autora colocar aqui que esses dois senhores que vinham de um background mais humilde, assim, numa cidade de interior, e eram pessoas com menos posses e teoricamente menos estudos, eu achei que eles se comportaram de uma maneira muito mais educada, eles foram muito mais civilizados e, sei lá, conscientes, né, do que esse grupinho de pessoas nobres que estavam ali jogando naquele salão chique, né? De um bar bem frequentado. Eu então, também acho que talvez isso. Foi uma recado, alfinetada, assim, né? Da parte dela. Não, tem uma parte que eles falam assim, tipo, nós não somos fazendeiros, nós somos cervejeiros. E aí um dos três responde, tipo, mas a gente tem cerveja suficiente aqui em Londres, podem voltar pro interior de vocês. Assim, eles não estão ali por vocês, meus queridos, assim, tipo, eles estão só curtindo a viagem deles, saíram pra, sabe, tipo, curtir a noite, jogar um bilhar, comer uma coisa diferente, tipo, eles estavam só pedindo pra jogar e vocês pararem de discutir e liberarem a mesa. E eles pediram tão educadamente. Sim. Eu achei eles muito babacas. Eu acho que, assim, tudo bem que eles tinham reservado, eles poderiam ter dito, olha, não vai rolar, mas de uma forma educada, tipo, cara, educação vem em primeiro lugar, sabe? E assim, eles são tão snobs, né, e egoístas autocentrados que eles colocam tudo como se eles fossem o centro do universo, né? Esses dois homens vieram aqui para nos humilhar, vieram aqui pra botar cerveja pra gente. Calma, vocês não estão no centro do universo. Não eles só sobre estavam vocês. Ali. Eles nem sabem quem são vocês. Exato. E eles só queriam jogar bilhar. Isso. E stalkear o Jonathan, né? Mas eles não sabiam que o Jonathan estava ali. Foi pura coincidência. Porque eu tenho certeza que é uma decepção saber que a pessoa, né? Não, até a imagem que eles tinham do mago, né? Era diferente. Tipo, eles imaginavam coisa mais estilo Merlin, né? Barbudão. Isso, um senhor de mais idade, né? E aí, né, no meio dessa conversa, o Sir Walter vai conversando com o Jonathan e eles juntam os pauzinhos e eles chegam à conclusão que muito provavelmente isso aí tinha o dedo do Rowlett, né? Quem mais poderia ser, né? Quem mais, né? O Jonathan, inclusive,
começa a usar um tom mais conciliador com esses dois senhores, né? E tenta ali acalmar os ânimos e dizer que tanto ele quanto o Mr. Tantony estavam sendo vítimas de um golpe. Só que, como a gente falou, né? Eles foram tão maltratados, o Jonathan, a primeira impressão que ficou não foi legal. Então, os cavaleiros não ficam muito convencidos de que aquele era, de fato, o mago Jonathan Strange, né? Porque eles falam, ele conversava, falava coisas tão interessantes, né? Tipo, ideias tão legais, não sei se é esse cara aí, não. Não tá batendo, né, a energia das cartas e tal, dos ensinamentos. Exato. Com essa tua energia negativa aí, Jonathan. Energia babaca. Total. E aí, né, o Coronel Grant, ele fala assim, que pra provar que o Jonathan era quem ele dizia ser, ele ia fazer uma magia que jamais foi vista anteriormente. E aí o Sir Walter, ele dá a sugestão de que o Jonathan entre no espelho e não retorne. E, né, enfim. Acaba o capítulo, né? Fim do capítulo. Achei bem... E, assim, tem uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, acho que eu falava isso mais nos primeiros capítulos, mas que sempre volta pra mim. É como a gente acertou muito em ter escolhido falar de 3 em 3 capítulos, sabe? Porque eu acho que a Susana pensou nisso. Porque sempre as trincas que a gente fala, parece que tem uma historinha ali que é contada, isso, tá entendendo? Isso, é verdade. O Jonathan fala desse mundo dentro dos espelhos, que conecta todos os espelhos com o missionário no capítulo anterior, é que há essa sugestão, e no próximo ele vai, de fato, entrar no espelho, né? A gente não chega a citar isso, porque, enfim, né, pra vocês lerem o capítulo e terem coisas diferentes e tal, mesmo pra quem tá escutando antes de ler, mas tem um momento que o Jonathan fica contemplando a pintura e ele conversa com o Sir Walter e fala que às vezes ele tem vontade de ir por caminhos que nenhum outro homem caminhou, ir pra lugares diferentes e tudo mais. Então já mostra que ele tem essa inquietação de não ser um mago que fica apenas lendo, né? Ele quer realmente explorar o mundo mágico, né? O que tiver de magia no mundo. Também tem o fato de que, eu posso estar equivocado, tu me corrige, mas se eu não me engano, na casa do Sir Walter, ali naquele lugar, na sala, né, onde fica a Lady Paul, tem uns espelhos. Eu lembro de quando a Arabella foi visitá-la, né, que ela sente uma coisa diferente ali, sabe? Isso. E eu acho que isso se conecta aqui, porque provavelmente é por esses caminhos que o Cavaleiro de Cabelo de Algodão chega lá, né? Então, o que vinha antes, né, que tinha essa energia, tinha aquela sensação naquele lugar, começa a se explicar por aqui. Pelo menos, acredito eu. E também, o Norrell fala, né, reclama que no quadro que foi pintado tinha um espelho, e que lá na biblioteca dele não tinha espelho nenhum. Exato, essa parte é importante. Pois é. Por que será, né? E aí o Jonathan até fala, né, que o artista ele tem a interpretação dele, não vai ser exatamente o que tá aqui, não, né? É uma fotografia, né? Isso diz muito do jeito deles dois verem a vida, né? Sim. Pro Norrell é um problema o fato de que o pintor desenhou um espelho na biblioteca, mas não existe um espelho na biblioteca real, né? Sim. Enquanto que o Jonathan, ele está aberto a interpretações, né? Isso. Então, se o pintor achou que caberia um espelho ali, algo diferente, por que não, né? Isso. E eu acho que isso casa muito bem com alguma coisa que eu falei um pouquinho antes, né, na gravação, só que de ontem, né, que o Mr. Norrell, ele essa rigidez dele, né, essa coisa muito certa dele, que não permite que ele se maravilhe com coisas criativas, com coisas que vão pra além, sabe, do que é real. E é muito irônico que ele goste tanto de magia, né? Porque a magia é justamente você mexer com aquilo que é certo, que é confiável. Mas, ao mesmo tempo, o tipo de magia que ele quer praticar, o que ele quer fazer com essa magia, que é estudar e apenas teorizar e tal, casa bem com esse estilo de vida dele, né? Com a forma como ele vê o mundo. E eu amo isso, essa dualidade que a Susana traz pra história, de que mesmo o fantástico, ele pode ser sério e rígido e cinza, se você for essa pessoa lidando com o que é fantástico, tá entendendo? Exatamente.
Eu acho, maravilhoso, meu Deus, essa mulher, esse livro, esses personagens. Tem muitas camadas. Muitíssimas. E seguindo, vamos agora para o capítulo 36, Todos os Espelhos do Mundo, que continua em novembro de 1814. Na mesma noite, né? Na mesma noite, exato. Enquanto estava acontecendo esse bate-boca lá no bar, né, a gente é transportado para o vilarejo de Hampstead, que é um local, né, que ficava a uns 8 quilômetros de Londres e costumava ser uma vilinha meio rústica, com chalés e casas de fazendas, mas que não era um local, assim, lá muito atrativo. O que tinha de interessante lá era que era uma espécie de contraponto, né, que Londres era poluída, agitada, e lá era tranquilo, tinha árvores, o ar era puro. E a gente sabe que mais ou menos nessa época aí, Londres era bem imunda e poluída. Então eu acho que fazia muita diferença ir para um veraneio nesse lugar, né? Casa de campo. Isso. E isso, naturalmente, acaba atraindo as pessoas ricas, né? Que elas estavam em busca desse lugar bucólico, né? Pra relaxar, pra respirar um ar fresco. E, consequentemente, o que acontece quando uma pessoa rica se interessa por uma coisa? Gentrificação, né? Expulsou a população original, mais humilde, que vivia naquele lugar que antes era simples, né? E agora virou como se fosse, assim, um retiro espiritual dos ricos. Sim. Mais uma crítica social foda, né? E é irônico, assim, irônico não, e é muito sutil, porque isso aqui é descrito, assim, em um parágrafo, né? Acho que talvez meia página. Tá ali, ela só contextualiza, mas ela não vai entrar em grandes detalhes sobre isso. Mas a gente sempre vai pegando pontos em que a autora tá ali, ó, dando alfinetadas, assim. Ela tá o tempo todo mostrando esse contraste entre classes, mostrando como as pessoas realmente se aproveitam, enfim, né, de quem tá ali numa situação mais vulnerável. Se você prestar atenção, você sempre vai ver que ela tem opiniões muito claras, né, sobre essas questões sociais. E agora, voltando aqui pra história, a gente começa a acompanhar uma carruagem, né, que tá andando ali pelas ruas de Hampstead, vindo de Londres. E dela salta o Drolight. Ele tá indo visitar uma pessoa que tava morando, né, que morava numa dessas casas na região. E, mais uma vez, confirmando aquilo que a Carol falou antes, né, fica muito claro que aquela era uma casa de fazenda, mas que foi modificada para ficar com um aspecto mais rico, mais luxuoso. Então, na descrição da casa, é dito o tempo todo, né, que os móveis são requintados, que a entrada foi modificada, enfim, para mostrar que provavelmente era uma construção talvez mais simples, mais humilde, mas que foi toda reformada para trazer luxo, para trazer glamour para quem estava vivendo ali no momento. Exato. E quem era essa pessoa, né? Era a senhora Bulworth, que era uma jovem muito rica, muito bonita, muito elegante, mas que estava muito insatisfeita de morar ali, porque ela estava vivendo num vilarejo, né? Ela estava presa àquela casa, não podia sair, não tinha vida social, e ela era mais uma dessas pessoas que havia contratado os serviços do Jonathan Strange. Ela não é a mesma moça que conheceu a Arabella, é uma terceira pessoa. Isso é, até agora nós temos 3 vítimas, até onde se sabe. Só que ela estava muito irritada porque ela estava, né, investindo muito dinheiro, já havia pagado uma grana bem alta pro Jonathan Strange e ainda não tinha tido nenhum retorno, nenhum resultado, né, ali pro que ela queria. E ela estava já de saco cheio de estar lidando com o Drolight, com o intermediário. Ela queria ir direto falar com o mago. E estava reclamando isso pro Drolight, né? Ele se apresentava para essas pessoas como o agente, né? Como se ele fosse o porta-voz dos magos. Tanto do Mr. Norrell como do Jonathan Strange. E aí ele tava lhe dando um monte de desculpinha, tentando convencer a mulher de que, não vai dar pra ele encontrar você. Não é porque ele não quer, é porque ele é um homem muito ocupado, isso e aquilo. E cheio de desculpa, assim, basicamente engabalando ela. Acontece alguma coisa nesse momento e o ar meio que muda, né? A descrição é muito legal, porque é como se a magia tivesse chegado ao lugar, sabe? E aí a gente tem aqui um trecho que descreve isso, porque eu acho que ninguém melhor do que Susaninha pra
pra dizer o que aconteceu. Exatamente. Eu vou tentar ler aqui com essa minha voz fanhosa, se não ficar bom a Carol me substitui, tá, Carol? Foi como se uma porta tivesse aberto em algum lugar. Ou uma série de portas, possivelmente. A sensação era de que uma brisa soprava dentro da casa, trazendo consigo odores vagos da infância. A luz da sala sofreu mudanças. Todas as sombras pareciam incidir de outra forma. Nada era mais preciso do que isso, e entretanto, como muitas outras vezes ocorre quando a magia está sendo feita, Drolight e a dama tiveram a nítida impressão de que já não podiam se apoiar no mundo visível. Como se ao esticarem a mão para tocar qualquer coisa na sala, descobrissem que ela deixara de existir. Gente, que incrível! Ai, é tão legal isso, porque eu consigo ver a magia acontecendo, sabe? Sim. Ela descreve de uma forma muito cinematográfica, porque parece que é um filminho na minha cabeça, tá entendendo? Porque eu não vejo os personagens literalmente esticando a mão pra tentar ver se o mundo ainda tá ali, mas ao mesmo tempo é uma sensação que eu consigo sentir, mesmo sendo uma coisa que eu nunca experienciei. Ela passa muito o sensorial dessa magia, né? Exato. Então é muito incrível. Eu fico tipo, ai, mulher, eu quero escrever desse jeito. E olha que eu nem quero ser escritora, mas eu queria ter essa habilidade, sabe? E aí, quando a gente, no caso, os personagens, né, olham pro espelho que tá pendurado na parede na sala, os dois começam a perceber que a imagem refletida dele não bate com o que tem ali na sala. É como se ela estivesse refletindo uma outra coisa. Como se fosse uma ilusão. Eles começam a perceber que tem uma figura nesse reflexo e que ela ainda não tá muito clara. Eles não conseguem discriminar exatamente quem é, mas que tá se aproximando. Como se fosse um vulto, né? Uma pessoa tá começando a ficar com os contornos mais claros e ela vai se aproximando até que ela finalmente aparece e sai do espelho. E é o Jonathan Strange. Essa é outra descrição também maravilhosa. Incrível. Que eu não coloquei na íntegra no roteiro, porque também a gente vai fazer uma leitura. Ai, vou ler o livro inteiro aqui, ler o livro inteiro aqui, né? Mas também é muito boa. Maravilhosa, gente. Esse capítulo, assim... Ai, eu fiquei arrepiada nessas partes. Porque, principalmente, né, do que ele fala, que ele viu lá dentro dos espelhos, né, nesse mundo dos espelhos. Isso. Porque também é muito sensorial. Também tem uma sensação de que eu vi o filminho, de que eu senti as coisas que ele sentiu lá dentro, sabe? É verdade. Ela sabe montar essa imagenzinha na nossa cabeça, né? Ai, perfeita. E aí o Jonathan, ele chega muito educado, ele é muito diferente de mim, porque ele não abre o barraco, ele não chega assim, Drolight, você, seu crápula. Ele chega, tipo, esperando, né, assim, se apresentando, ele espera que os dois convidem ele a sentar, só que tá todo mundo de queixo caído, então eles não fazem nada, então ele vai lá e senta sozinho. O Drolight, ele tá meio se sentindo meio encurralado, né, porque, enfim, ele foi descoberto. E aí o Jonathan, ele se dirige diretamente para a senhora Bulworth e pede que ela explique com as palavras dela, né, tudo o que aconteceu. Porque ele queria saber dela, né, qual era... Que história toda era essa? Ele tá sendo bem irônico, bem sarcástico, bem, assim, passivo-agressivo, sabe, com ela. Muito bom. Eu acho maravilhoso, porque eu sinto que ela é tão autocentrada que ela nem percebe. Ela nem percebe. Ai, gente, eu odeio pessoas como ela, mas enfim, vamos falar quem é ela, né? Qual é a história dela? Ela é uma mulher rica, né? Casou com um homem muito rico, achou que era um casamento... Na verdade, não só achou, né? Era um casamento vantajoso, porque ela já vinha de uma família rica e casou com um homem mais rico ainda. Então, era só sucesso, só alegria. Só que ela cometeu um erro, né? O que foi que aconteceu? Ela acabou se apaixonando por uma outra pessoa, que não era o marido dela, e acabou fugindo com esse homem. Ela acreditava que ela ia separar do marido, eles dois iam se casar e a vida dela ia continuar a mesma, né? Indo pras festas, pros bailes, pros jantares, que ela estava acostumada por ser uma pessoa ali da alta sociedade. Só que o que aconteceu foi que o homem com quem ela fugiu acabou cansando dela e dando um pé na bunda dela, basicamente. A vida dele continua a mesma, só que ela estava, infelizmente, desgraçada. O marido não a aceitou de volta e o pai
até que aceitou, mas com uma condição de que ela vivesse ali naquela casa sozinha, na verdade na companhia de uma tia, e não saísse, não tivesse contato com ninguém. Basicamente, ela era uma prisioneira, né? Isso. E aí, ela não se sentia feliz com essa escolha. E o objetivo dela era, a partir do uso da magia, né, conseguir se vingar de todo mundo que fez mal a ela. A ex-sogra, o marido, o pai, o próprio homem com quem ela fugiu, que... Quem era? Lascelles. Era ele. Amiguinho, do Drolight. Então a gente vê aí, quem foi que deu a dica pro Drolight conseguir uma grana com ela. Lascelles. Enfim. E os planos dela, né, as ideias dela de vingança eram, assim, as coisas mais perversas. A pobre da ex-sogra, ela queria matar não uma, não duas, mas 3 vezes. Coitada. E, enfim, ela desejava gota pro pai dela, porque ela era uma pessoa muito maravilhosa, ela não queria que ele sofresse tanto. E o Jonathan diz assim, olha, mas gota dói bastante, viu? Tudo bem. Ok. E, enfim, ela tinha altos planos. A lista de vingança dela pro Lascelles é maravilhosa. Sim. Que um cavalo atropele, que morra, que... Eu amo. Enfim, como a gente acabou de dizer, né, que essa lista de pessoas e torturas que ela queria aplicar nas pessoas era uma coisa, assim, de fazer inveja ao cavalheiro de cabelo de algodão. Sim. Acho que ele não teria tanta criatividade, viu? Não. Eu acho que ele ficaria orgulhoso dela. Ficaria. E aí o Jonathan explica que não é bem assim que ele trabalha, né? Que, na verdade, eles tinham sido enganados pelo Drolight, que ela nunca tinha... as cartas dela nunca tinham chegado a ele nem sabia quem era ela até o momento, e que ele não atendia a pedidos de particulares, né? Ele não fazia essas magias particulares, não trazia de volta a pessoa amada. E ele também não achava correto ferir as pessoas por conta de vingança, né? Mesmo ele entendendo que não é justo que, no caso em que ela e o cara, né, que se envolveu com uma mulher casada, e que só ela tenha que sofrer as consequências, né? Que pra ele tá ok, a sociedade não acha moralmente condenável ele se envolver com uma mulher casada, mas acha o fim do mundo o fato de ela ter se envolvido com ele, né? Realmente é desproporcional o julgamento da sociedade. Ele entende que isso não é justo, mas também não é justo matar as outras pessoas, porque de alguma porque forma... ela tá infeliz, né? Não, é até uma pobre de uma prima. Prima que não tinha nada a ver. Ela com raiva porque a prima tava noiva de um carinha que era um vigário, eu acho, que o pai dela ia ajudar no casamento. Que sacanagem com a pobre da prima, gente. Não é. Não é bem assim que a coisa acontece. Mas eu gosto, assim, a gente já vinha falando mal do pobre do Jonathan, mas ele vinha aqui, acho que ele se redime um pouco, porque você vê que ele tem uma visão muito moderna, né, de uma situação como essa, porque ele poderia muito bem dizer assim, olha, você errou e aí lide com seus erros. Eu até gosto, porque no final ela fica, tipo assim, pelo menos você não me mandou orar e sabe, pedir a Deus que me ajude, sei lá. Isso, é verdade. Acho que ele falou algo que não era o que ela queria ouvir, mas pelo menos ele não falou aquilo que ela não queria ouvir, sabe? Exato, né? Não mandou só ela rezar e pedir perdão, né? Exato. O Drolight, ele é expulso de lá, né? Ela coloca ele pra correr dali. O que eu achei até pouco, né? Pro que ele andava fazendo. Também. Se safou. Eu acho que ele precisava ouvir umas, viu? Isso, exato. Precisava devolver o dinheiro também, né? Também, exato. E o Jonathan acaba meio que sendo convidado a se retirar também, né? Ele gostaria de poder voltar pelo espelho, mas só que pelo climão que ficou, ele decidiu ir a pé mesmo, já que ele não tinha carruagem nem nada. Ele foi caminhando esses 8 quilômetros a pé. Coitado. Até a casa dele. E de madrugada, gente, se tivesse frio, tadinho, eu pegar um resfriado. Não é? Perigoso, sei lá, né? Sei lá. E no escuro, imagina, não tinha postes, né? A estrada nem estrada direito, né? Nossa, tenso. Coitado. Que aventura. E aí ele chega em casa de madrugada e dá logo de cara com a Arabella, o Sir Walter e o Tenente Coronel Grant, né? Super agitados e preocupados com ele. Todo mundo fica aliviado com a chegada dele, só que
esse climinha de alívio, né, com a volta dele não dura muito, porque logo se instala um grande climão. Porque o que aconteceu, né? Pro Jonathan, ele ter percorrido esses caminhos, essas estradas por trás do espelho, pra ele isso era o ápice, né? O ponto alto da carreira dele até aquele momento. E eram estradas que ninguém caminhava por elas há séculos. E ninguém sabia nada sobre essas estradas do rei. Então ele estava ali fervilhando de curiosidade. Ele queria muito voltar lá, andar de novo, perguntar. Até porque ele viu ele pensou ter visto um vulto ali, alguém por lá. Então ele queria ir atrás dessa pessoa, saber mais. Então, quando ele contou sobre tudo que ele viu lá dentro, na verdade o quadro que ele pintou foi extremamente perturbador. Todo mundo ficou assustado, né? Que era um lugar desolado, que parecia ser perigoso, tinha várias pontes, escadas intermináveis, né? Não conseguia ver aonde que dava essas escadas, lagos negros e várias estruturas meio que já em estado de decadência, né? Já quebrando, e tudo imerso em vazio, em escuridão. Então não parecia ser um lugar interessante, nem sei lá, fácil de se locomover por lá, né? E ele falava várias vezes que ele sentiu muito forte a presença do Rei Corvo lá. Tinha a imagem dele em vários lugares, sim, né? Então, muito provavelmente tudo isso foi estruturado pelo Rei Corvo, né? Na época dele. Então, as pessoas ali que não eram magos, né? Eles não conseguiam entender a grandiosidade do que ele tinha acabado de fazer. E ao invés de dar os parabéns, de ficarem empolgados com ele, eles estavam apreensivos, né? E desejando que ele nunca mais pisasse ali novamente, porque, né, poderia ser muito perigoso, ele poderia não voltar mais. E isso deixava ele muito frustrado. Então, quando ele fala que ele queria voltar às estradas para andar por ali e explorar, a Arabella fica extremamente chateada, né? Ela tava com medo, tava temendo pela segurança dele. E para ela, o jeito que as coisas estavam, né, ele indo estudar, ler livros, praticar ali num ambiente seguro, era o suficiente e não se sabia porque ele não estava satisfeito com isso, né? Sim. E isso acaba desencadeando uma briga entre os dois, e o Sir Walter e o Coronel Grant, eles ficam se sentindo responsáveis, porque afinal foram eles que deram a ideia de que o Jonathan entrasse no espelho, e também foram eles que foram ali contar pra Arabella, né? Então, causando desavença no casal às 3 da manhã. Eu morro de rir, porque tem uma hora que eles querem ir embora, só que, tipo, ninguém, sabe, abre a porta, chama o criado, sei lá. Que eles estão totalmente ignorando ali, ele, né? Eles dois, né? Tipo, eles estão brigando, então eles não estão ouvindo o que eles estão falando. Mas vamos combinar que toda vez que um casal começa a brigar na presença, sei lá, da família, dos amigos, fica um clima chato, né? Tipo, as outras pessoas ficam assim meio, sabe, batendo o pé no chão, chutando a poeira, assim, meio constrangido, porque, poxa, é uma coisa que era pra estar no privado, aí você tá aqui na frente de todo mundo, ninguém sabe muito bem o que fazer, né? Sim, dado o adiantado da hora, eu teria ido embora mesmo sem a permissão deles. Beijo, tchau, tô indo nessa, tá tarde, eu sou uma pessoa que acorda cedo, amanhã a gente se vê. É isso, sabe? Então, assim, sai mesmo de fininho, que acho que eles nem iam perceber, porque os dois brigando... nem que eu vou saber, tipo, eu pensar no outro dia, cadê aquele pessoal? Vale, será que eles ainda estão ali? Será que ainda estão lá na sala, né? Quem nunca, né, esqueceu uma visita na sala e foi dormir? Depois dessa briga, né, depois de alguns dias, eles estavam meio que entre tapas e beijos, né, na verdade, estavam ali ainda soltando farpas, né. Eu ri tanto, porque o Jonathan, ele fica assim, no outro dia vai estar tudo bem, só que não, a briga continua. É muito bom. Se leu mal. Sim. Só que aí, né, depois de alguns dias, eles acabam entrando num consenso, né. Tem até uma fala interessante, né, do narrador, que fala assim, né, que todo casal deseja ficar em paz, né. Sim. Então, depois de 3 dias, eles deram um jeito de se reconciliar, porque tava chato já. E é o que foi que ele prometeu a ela, né? Ele disse que ele só iria para as estradas com a permissão dela. E ela falou que daria essa permissão, contanto
que ele fosse reunir o máximo de informações que ele pudesse a respeito das estradas do rei. Sim. E que fosse minimamente seguro fazer isso, né? Entrar nesses espelhos. E tá aí a promessa, né? A gente sabe que é difícil ele estar seguro, né? Mesmo ele sabendo tudo que tiver de informação, pode não ser informação o suficiente, né? Exato. Enfim. Pode não dar certo, né? Mas enfim, né, a pobrezinha da Arabella, eu acho que ela nunca imaginou que quando ela tava lá desejando que ele tivesse um trabalho, né, que ele se ocupasse de alguma coisa, ela nunca imaginou que ele ia se tornar mago e que ser mago fosse uma coisa assim tão cheia de emoções, aventuras, né? Mas dado o espírito do Jonathan, acho até que demorou, assim, apesar de que ele foi à guerra, né? Mas ele não ia ficar sentado estudando, lendo livrinho, assim, o resto da vida. Ele é um homem das ações, ele ia fazer alguma coisa, até pra não se cansar, né? Exato. E aqui, né, a gente tem que dar um braço a torcer que talvez o Norrell tivesse um pouco de razão, né? Sim. Sobre o fato de que realmente, às vezes, é um problema o mago ser casado, né? Sim. Porque pelos motivos do Norrell, né? Que ele viria aqui pra minha casa. Mas sim porque às vezes você faz coisas irresponsáveis, né? Quando você lida com magia. E é muito difícil pra outra pessoa que tá só ali esperando por você ficar suportando tudo isso, né? Sem saber se você volta, se nunca mais vai ver, se você vai se machucar, né? Exato. E querendo ou não, a outra pessoa pode ser colocada em risco também, né? Então, Também, pro próprio mago também é um problema, porque as consequências das ações dele podem chegar a pessoas, né, que ele ama, enfim, não é só ele que vai pagar pelos atos dele, né? Isso. Então, ele pode estar, mesmo sem querer, colocando a esposa, enfim, a família e tal, em risco. Isso é bem chato, né? Mas ao mesmo tempo, eles são um casal tão fofo, eu gosto tanto deles. Sim. E eu amo como ela dá uma cutucada nele. Que ela diz assim, tipo, você já leu tudo que tem pra ler sobre isso? Aí ele fica tipo, claro que não, você sabe que eu não li os livros que estão em Rushfield Abbey. O Norrell não deixa eu ler, sabe? Eu amo um casal que tipo, compartilha as coisas, sabe? Falam as coisas, tipo, ele fica falando mal do Mr. Norrell pra ela antes de dormir. Eu vejo fofocam, muito eles fofocando. Porque é importante fofocar. A gente já disse aqui nesse podcast que uma regra absoluta sobre qualquer casal, sobre casamento, é que a fofoca, né, falar dos outros e tal, tem que ser compartilhada entre os dois. Isso. Então eles estão representando isso, né? Um casal que fofoca unido, continua unido, né? Exato. Então, por um lado eu fico triste, porque eu queria muito ver o Jonathan indo mais nesse mundo dos espelhos, explorando e descobrindo o que tem por lá. Até tem uma coisa que ele diz que viu lá, muitos chinelos, sapatos abandonados. Isso. Gente, de quem é? Quem são essas pessoas, sabe? São pessoas que se perderam. Mas por que deixaram só o sapato lá? Não sei, fiquei curiosa, eu quero saber. Será que, sabe quando a gente fica procurando um sapato que se perdeu? Será que eles foram sozinhos pro reino? Vai que... Eu fiquei pensando nisso também, mas por que seriam só sapatos? Por que não eram ligas de cabelo, tampas de caneta? Só que nessa época talvez não tivesse esses itens, então a autora quis representar com sapatos, né? Vai que era isso. Vai que representar a vontade das pessoas de irem pro desconhecido. Pra outros lugares, né? Deve ter um monte de sapato meu lá, então. Porque quero você ir também. Sabe aquele sapato seu que você usa tanto que às vezes tem aquela brincadeira, né? Que falta andar sozinho. Boa. Pois devem ser esses sapatos aí. Esse sapato, boa. E, cara, quando eles ficam assustados, o Jonathan contando, né, das coisas que ele viu lá, eu estaria assim, tipo, vamos lá, me leva junto, eu quero ir. E a Arabella, tipo, não, você não vai voltar. E eu fico, por que, Arabella? Deixa ele ir, por favor. Eu acho que se ele não tivesse falado do vulto... Poxa, ela teria ficado mais de boas, né? Jonathan, às vezes você tem que segurar um pouco a informação, sabe? Não dá pra entregar tudo. Você tem que conhecer a pessoa com quem você vive, né? Mas ao mesmo tempo, se ele guardasse isso dela, depois desse ruim, não sei. Eu fico um pouco em dúvida, sabe? Enfim, mais 3 capítulos maravilhosos. Quero muito ler mais. Outra coisa. Temos que dizer também que quando
ele vai conversar, né, com o Norrell a respeito das estradas do rei, que são esses caminhos aí que ficam por trás do espelho. O Norrell fala de alguns autores que já mencionaram essas estradas, né? E ele fala que não chega a conclusão nenhuma porque cada um descreveu uma coisa diferente. E a gente chega à conclusão, vendo a descrição que o Jonathan faz desse lugar, que muito provavelmente os 3 estão corretos. Porque por mais que eles falem de coisas diferentes, o Jonathan viu todas essas coisas. Todas essas coisas. Verdade. Você tem razão. Então, olha aí, Norrell. Quando se trata de questões mágicas, né? Você não pode esperar que as coisas sejam organizadas e perfeitas e que tenham um certo sentido lógico, né? Às vezes, ser o contrário disso é o que faz sentido para essas coisas. Eu acho que ele ser tão pragmático às vezes atrapalha ele, né? Exato. Porque assim, ele lida com magia, né? Então, ele sempre acha que tem 3 pessoas falando de uma coisa que, então as 3 estão erradas. E não que as 3 podem estar certas. Exato. Né? E que elas podem ter visto partes diferentes dessa mesma coisa, né? Então, estão certas, né? Só que elas não viram o todo. Enfim, Norrell sendo Norrell, Jonathan sendo Jonathan, a gente tá vendo aqui, e a gente tá mais perto, eu sinto, do momento, né, que já foi previsto aqui, já foi dada a indicação do rompimento desses personagens, né, a fanhesa aqui não tá me deixando falar direito. Enfim, então, talvez aí nos próximos capítulos a gente vai ver isso acontecendo, né, não sei se vai demorar muito, mas quero ver como vai ser, o que vai acontecer e o que vai vir depois. Eu acho que mais um pouco o Jonathan não vai ver mais muito interesse em continuar ali junto com o Norrell, né? Porque ele tá decidido a não falar certas coisas, né? E ele precisa de respostas, ele precisa ir além. Com certeza, com certeza. E assim, se a Arabella reagiu desse jeito, com ele indo até esse mundo dos espelhos, né? Imagina como o Norrell iria reagir, sabe? O Norrell ia dar um piti, eu tenho certeza. Nossa, eu não imagino o Norrell se aventurando nessas estradas assim, de maneira alguma. Primeiro que eu acho que ele nem tem roupa apropriada. E se ele fosse com as roupinhas que ele usa, ele ia ficar tipo, ai poeira, ai teias de aranha, sabe? Acho que não ia rolar. Não, ele ia ter que colocar... como é que diz? O Childermas ia ter que levar ele num bebê conforto. Ai, perfeito! Meu Deus, essa imagem agora está na minha mente. E eu não vou conseguir apagá-la. Que desgraça, né? Como que desliga? Meu Deus, o Childermas com o Norrell no bebê conforto. Ai, é isso. Estamos aqui no final de mais uma temporada. Quem diria que chegaríamos na 3ª? Estou muito feliz. Pois é, passou tão rápido, né, menina? Essa temporada, então, eu achei que assim, foi muito rápido. Acho que pelo fato da gente ter mudado, né, a frequência dos episódios, ter sido semanal. Apesar de não ter sido tão rápido quanto eu achei que seria, assim, tipo, porque são 12 episódios só, né, poderia ser um pulo, não sinto que foi, mas ao mesmo tempo foi, porque foi muito mais corrido, né, a produção, pelo menos. Isso, é verdade. A gente penou, é tanto que estamos aqui gravando 2 dias antes do próximo episódio sair. Pois é. Precisa saber disso. Esse episódio que tá cheio de emoção. Cheio de emoções, mas vai ser sucesso, certeza. E acho que, mais uma vez, a gente tem que agradecer a todo mundo que ouve, que dá like nas fotos, que compartilha os episódios, que avaliou o podcast no Spotify. A gente viu um monte de avaliação nova. Muito obrigada, a gente fica muito feliz mesmo. Com o recadinho que a gente recebeu da Cintia Raquel e muitos outros recadinhos de vocês. Isso, também ao pessoal do YouTube, né, que sim, tá cada vez mais aparecendo seguidores por lá. Ai, vocês são tudo. E se você escuta por outro lugar que não seja o YouTube, segue a gente lá de qualquer forma. Só pra dar uma ajudinha, sabe? Não custa nada. Entra lá. Volume. Volume ajuda, vai. Nunca te pedi nada, aquelas que pedem todo episódio. Ai, mas não custa nada. E contem pra gente, né, se vocês gostaram ou não dessa forma semanal. Isso. Se vocês preferiam como era antes. Ou se teve algum episódio aí que vocês escutaram, nem que não seja dessa temporada, mas da primeira e da segunda, que vocês têm algum comentário a fazer, alguma coisa uma sugestão, que vocês né?
Isso, se vocês quiserem sugerir temas pra gente. Ai, a gente adora, podem mandar. Esse é o momento, porque vamos começar a pensar nas pautas da quarta temporada. Próxima, então, isso. Mandem mensagens pra gente. Mandem lá pro nosso e-mail, o estalagempodcast@gmail.com. Aí você coloca lá no assunto, né, caixa de recados, ou então sugestões. Isso. É importante sempre você deixar claro que quer que a gente leia o seu recadinho do podcast que você permite pra gente não ser processado. Aquelas, o medo do processo, meu Deus. Não sei de onde vem. Não sei, mas não queremos. Né? Não queremos. É isso. E eu acho que já virou tradição, vamos entrar aqui no nosso momento de beijos para as pessoas que estão sempre presentes, sempre mandando recado, dando like, enfim, né? Mostrando a carinha delas ali nas nossas redes sociais, no e-mail, enfim. Dando curtidas, repostando coisas, exato, comentando, interagindo, exatamente. Para Carol Vale, Carol, um beijo, você é maravilhosa, a gente ama quando você compartilha os episódios, dá sugestão. Vamos sempre manter contato, Migs. Um beijo pra Olivia também. Olha, Olivia, sou sempre eu que mando beijo pra você. Ai, um beijo também, Olivia. Te amo, Migs. Um beijo pra Lígia. Lígia, nossa única convidada até agora. A gente precisa trazer mais gente pra esse podcast. A Lígia maravilhosa, que acabou de lançar um livro novo, Algodão da Tua Pele. Gente, leiam. Se passa no Ceará. É um romance histórico lindo. Vocês precisam ler, maravilhoso. Eu estou lendo, estou amando. Vão nas redes sociais dela, @LígiaCSantiago, Lígia com Y, né, no primeiro. Isso, no primeiro. Que tá muito bonito, né? Os vídeos promocionais, as fotos. Ai, ela tá se garantindo muito, tá viu? Tudo com muito a divulgação. Lindo. Vão lá enaltecer essa diva escritora 100% nacional. E um beijo pra Patrícia Silvestre, do podcast Divagando. Gosto muito do seu podcast, seu e da Kizzy. Quem sabe um dia rola aí um intercâmbio de podcasts, hein, meninas? Fica aqui a sugestão. Fica o autoconvite, né? Exato. Um beijo pra Clara e pra Carol, que sempre escutam os episódios. E conversam também, né? Interagem nas redes sociais. Curtem e compartilham. Perfeitas. Um beijo, meninas. E um beijo pra Adriana e pra Brenda, que também amam o podcast. O Adriano sempre tá presente quando a gente posta coisas do Jonathan Strange. Eles começaram a ver a série por conta do podcast, então... Ai, fico muito felizinha. Um beijo pra vocês. É a única pessoa que segue, que tá acompanhando, né? Porque eu fico tem muito muita gente emocionada. que escuta, mas que nem todo mundo tá lendo, né? Isso. Também o livro. Ele adora, ele sempre fala que gosta de ouvir, porque ele viu a série, né? Ele gosta de ouvir a gente contando, assim, as coisas que aconteceram. Eu fico super feliz. Um beijo pra Gabriela Crisóstomo, que acompanha e sempre interage quando saem episódios novos. Obrigada. Um beijo, Gabi. Obrigada pelo seu apoio. É muito, muito importante pra gente. E um beijo pra Ingrid do @Livros e Gatos. A gente também gosta muito do conteúdo dela. Ela sempre comenta, sempre tá presente, compartilha. Um beijo pra você. Um beijo também pra Joyce Braga e pra filha dela, a Bia, do @Reino de Alpaza. Não sei se é assim que fala, mas é assim que escreve. O conteúdo delas também é muito legal. Sim, eu tô sempre olhando, curtindo. Ela e a filha gostam muito de ler, né? Eu acho muito fofinho que elas dividem esse gosto aí pela literatura. Sim. Eu acho um amorzinho também, acho o máximo. E um beijo pra Elaine, minha amiga, que eu conheci por conta do podcast, num curso, assim, foi super aleatório, mas que, sabe, virou amiga do coração. Um beijo pra você. Um beijo pro @Faca Sutil, que não tem um nome lá, mas que sempre comenta e tal, e também tem esse Instagram, né, também tem resenhas de livro. Eu pelo menos legais, acompanho, né, pelas também. Indicações. Eu gosto muito das indicações. E, enfim, interage bastante no Instagram da gente. Isso. Então, um beijo pra você. Um beijo, obrigada. Você que nós não sabemos seu nome, mas já gostamos de você, pacas. Exato. E um beijo pra Luíse, do @Amarela Literária, e que também é do podcast Literatura Sem Frescura,
que eu sou viciada, eu sempre escuto assim que sai. A Louise, ela me representa, sabe? Porque ela é fã do Neil Gaiman, ela gosta muito de Neil Gaiman, ela gosta muito de Agatha Christie também, que acho que tem uma vibe nós duas, né? Acho que talvez mais você do que eu, mas enfim, ela nos representa. E ela me representa muito porque ela começa os livros e não termina, e assim, tem né? Tem essa característica de começar leituras e não terminar. Então, assim, Louise, tô contigo, sabe? Assim, tô contigo e não abro. Um beijo também pra Isa Mello, que acompanha a gente já tem um tempo, sempre comenta, sempre dá like, tá sempre por ali nas redes sociais. Um beijo pra você, Isa, muito obrigada pelo seu apoio. Um beijo também pro Diego Luca, que é outro dos nossos ouvintes que, de fato, estão lendo o Jonathan Strange, Sim. né, gente? Eu sei que a gente enche o saco de vocês e que nem todo mundo gosta, mas nós vamos pegar essas pessoas que leem o livro junto com a gente e guardar num potinho. Ai, vocês são muito perfeitos. Obrigada, Diego Luca. Obrigada mesmo. Um beijo pra você. E um beijo pra Jéssica Carvalho, que tá sempre no Twitter, sempre comenta, sempre conversa com o Corvo por lá. Às vezes é o Corvo, às vezes sou eu. Nunca saberemos qual deles, né? Mas enfim, a Jéssica também sempre muito empolgada. Inclusive, ela disse que um dos planos dela de ano novo era estar em dia com a estalagem, que ela tava com uns episódios atrasados. Então, espero que vocês estejam ouvindo esse episódio em dia, viu, Jéssica? Tô brincando. Independente de quando você ouvir, um beijo pra você. Muito obrigada. Um beijo também pra Natália Pereira, que acompanha a gente, sempre curte e comenta lá no Instagram, mas que estava dizendo que não tem paciência, desistiu de Jonathan Strange e Mr. Norrell. Então, um beijo pra você também, Natália, pra gente, ó, vocês saberem que a gente não é rancoroso, nós não temos favoritos aqui. A gente entende. A gente sabe que ninguém é obrigado a gostar de nada. Então, pra mostrar que nós somos pessoas do bem, beijo pra quem também não gosta do Jonathan Strange. Sem preconceitos, a gente te aceita assim, do jeito que você é, Natália. Um beijo. E um beijo pra Cíntia Raquel, que a gente fala dela agora todo episódio. A nossa hóspede premium. Ela tá assim, olha, pros outros, viu? A concorrência tá difícil, porque a Cíntia tá se esforçando. Cíntia maravilhosa, já fez ilustração do Corvo, já pediu as nossas fotos, a nossa descrição, e tem um post todo feito pra ela, que já deve ter saído quando vocês ouvirem esse episódio, falando sobre a gente. E foi o nosso primeiro recadinho também. Foi o primeiro recadinho. A Cíntia, assim, tá arrasando muito. Olha, gente, a concorrência tá difícil, vocês têm que seguir o exemplo da Cíntia, viu? Sem pressão. Querendo fazer competição entre os seguidores e os ouvintes. Gente, é brincadeira, tá? A gente ama todos vocês. E, por último, um beijo pro Victor, que é super ativo no Twitter. Twitteiro. Tá sempre lá, comentando, curtindo os posts que a gente faz no Twitter. E se você também é twitteiro, segue a gente lá no Twitter. Eu tô tentando me esforçar, mas eu não sei, eu acho que eu já tô muito velha pra essa rede social. Eu entendo. E o Twitter tá tão difícil nesses últimos tempos, mas eu sempre tô lá compartilhando coisas fofas. Geralmente vídeos de gatinho, coisas do mercado editorial, coisas sobre livros. Eu acho que eu tenho o mesmo comportamento no Twitter, o mesmo comportamento que eu tenho no Instagram. Que eu sou aquela pessoa que só existe lá pra rolar o feed, mas assim, eu não tenho muito a acrescentar. Eu sou uma pessoa que entra no Twitter pra reclamar. Eu tenho um problema, tive alguma marca, alguma empresa, alguma coisa, fez algo que me incomodou, eu vou lá falar mal. E aí, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas pelo menos eu desabafo, sabe? Aquela pessoa, olha o exemplo que a psicóloga dá, né? Usando o Twitter de setting terapêutico pra desabafar. Mas ajuda, né? Assim, é um desabafo imediato que não vai dar em muita coisa, mas pelo menos alivia a tensão. E é isso. É bom reclamar. É maravilhoso. Nossa, eu me sinto tão mais leve depois. Gente, eu sou um péssimo exemplo, viu? Não façam o que eu tô falando. Mas eu não estou aqui como psicóloga, então tá tudo certo. Estou aqui como podcaster, então não me julguem. Pode reclamar. Pode reclamar. Nossa. Então é isso, a gente vai ficar por aqui. Infelizmente a gente não se vê daqui a 7 dias, mas a gente volta no segundo semestre, talvez em agosto, talvez em setembro. Fiquem de olho nas nossas redes sociais que a gente avisa quando a próxima temporada for começar. Então, isso, tchau! Tchau e até a próxima!